dia, minhas irmãs e meus irmãos. Atrasei um pouquinho hoje. Vamos lá, mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, Euzinha. Não tá aparecendo ninguém aqui para mim. Ah, apareceu. Vamos lá então. A minha secretária chegou, né, Simone? Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Mileide. Bom dia, Aline. Parabéns aí pra Aline. Feliz aniversário. Vambora, pessoal. Todo mundo dando parabéns pra Aline aí. Bom dia, Mileide, Ulisses, Solange, Marco, Fernanda Silva, Monique Caetano, beijo no Tiago, no Israel, na Rosana. Vamos lá, pessoal. Raquel, bom dia. Cristiane, bom dia. Tayana, bom dia, pessoal. Vambora, todo mundo dando parabéns para Elaine, para Aline. Bom dia, Suelane. Bom dia, Josi. Irmã Elvira. Vamos lá, pessoal. Então, a Aline é a minha vice-secretária. No dia que Simone dorme, é a Aline. Shirley, bom dia. A Aline está dizendo gratidão pela amizade de vocês. Vocês não têm ideia o quanto são importantes nessa etapa da minha vida. Amém. Que bom, Aline. Bom dia, Fátima. Bom dia, Maquinha. Que bom que você está aí hoje, Maquinha. Aí, Aline, ó, todo mundo te dando parabéns. Que legal. A Suelane falando com o Mileide, com o Marco. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, nessa manhã, 8 de julho, aniversário da Aline, nós vamos... Tem um bolo lá, gente, cheio de morango. Oh, meu Deus. Eu ia comer só aqueles morangos. Bom dia, Kátia. Que bom. Kátia tá aí, que bom. Um beijo nas meninas aí da Catedral Metodista. Vamos lá, pessoal. Salmo 40 é o nosso texto nessa manhã. Bom dia, Isa. Bom dia, irmão Guaraci. Vamos lá. Salmo 40 é o nosso texto dessa manhã. Bom dia, Franci. Vamos lá. Sueli Rangel, acho que eu já dei bom dia. Não, dei bom dia para outra Sueli. Sueli Rangel, bom dia. Bom dia, Luciana. Bora pra trilha. Irmão Antônio, bom dia. Patrícia chegou. Chegou atrasada, mas chegou. Solange Gomes, bom dia. Vamos lá, cadê Isabela? Então, nessa manhã, Salmo 40... é um salmo... Eita, pois é. Salmo 40, vamos lá. A gente vai fazer aquela leitura, né? Bom dia, Isabela, com alegria. Vamos lá. Vai dando parabéns para a Aline aí, gente, todo mundo. Salmo 40, então. Quando der os 5 minutos aí, me avisa, por favor. Abra sua Bíblia, né? Você que tem essa possibilidade, que está em casa, né? Milena, bom dia! Vamos lá. Então, Salmo 40. É muito engraçado, né? O Salmo 40, a gente geralmente fala assim, eu tô esperando no Senhor, E aí, usa o Salmo 40. Ou então, o crentez, né? O evangeliquez, Então, bom dia, Divanda, bom dia, Neia. Então, a gente usa o Salmo 40
Ah, eu tô no Salmo 40, que significa o seguinte: ah, eu tô esperando, né, no Senhor, aquilo que Ele vai fazer. Só que nessa manhã a gente vai começar a ler o Salmo 40 juntos e a gente vai ver que, na verdade, algumas Bíblias têm o seguinte título: Oração de Fé, que seria o Salmo 40. Porque, na verdade, o Salmo 40, os verbos, tá? Os verbos que estão no Salmo 40, versículo 1 e versículo 2 e o início do versículo 3 estão todos no passado, tá? Estão todos no passado. Isso significa que eu já esperei, tá? Bom dia, Giovanni, bom dia, Cláudio. Oh, que legal, vamos lá. Então, o Salmo 40, então, na verdade, é um salmo para nos animar nessa espera do momento, mas nos mostrar que a gente já esperou em outras ocasiões e o Senhor já realizou. O Salmo 40 é uma oração de fé por causa disso, tá? Tanto que o Salmo 40 vai ter passado, é como lá o Salmo 116, o Salmo lá da gratidão, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Então, ó, deu os 5 minutos, então, bom dia, Regina Célia, a Neia já dei bom dia, então parou aqui, pronto. E aí, então, para quem está entrando agora, Salmo 40. Vai falando aí, tá, gente? Para quem entrou depois, vai escrevendo aí que é o Salmo 40. Quem entrar depois. Então, o Salmo 40 aponta o meu passado, tá? Para me encher de fé daquilo que Deus já fez e é poderoso para fazer hoje e amanhã também. Mas o Salmo 40 também me aponta o meu presente, tá? O que está acontecendo comigo, né? No momento atual, e também aponta o meu futuro, tá? Aquilo que eu digo para Deus para que Ele faça, né? E que Ele continue realizando na minha vida. Então, o Salmo 40 faz um pouco disso daí, tá? Por isso ele é tão profundo, né? Ele é um dos salmos assim mais bem conhecidos, né? A gente tem o 23, a gente tem o 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, tem o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, e tem o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, ou Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Agora, tem uma brincadeira que se faz, né, nos arraiais evangélicos, acho, protestantes, né, que é assim: ah, você está no Salmo 40 ou você está no Salmo 70? Ah, você está esperando ou você está, Senhor, anda logo! Então já vamos fazer vamos desmistificar essa brincadeira aí, tá bom? Vai lá no Salmo 40, no versículo 13, tá? Salmo 40, versículo 13, ao versículo 17, se é que a sua Bíblia não tem essa anotação aí, o Salmo 40, verso 13 ao verso 17, é o Salmo 70, tá? Verso 1 ao verso 5. Então, o Salmo 70, na verdade, está dentro do Salmo 40, tá? Então, só pra gente, né? Porque o Salmo 70 é isso aqui, ó. É o verso 40, verso 13, né? Dá-te pressa, Senhor, em me livrar, ou apraza-te, Senhor, em me livrar, né? Ou então, vem logo, Senhor, me livrar, né? Muito rápido.
Deixa eu ver como é que tá aqui na King James, verso 13. Apressa-te em me ajudar, né? Então, aí tem essa brincadeira. O Salmo 40 é de quem está esperando, com paciência. E o Salmo 70 é de quem já está lá, Senhor, dá logo! Né? Só que é isso que eu estou falando. O Salmo 70, verso 1 ao verso 5, que é o Salmo 70 todo, está dentro do Salmo 40, verso 13 ao verso 17. Tá bom? Então tá aí. Bom, e aí, então vamos falar desse esperei, tá bom? Presta atenção, primeiro, nesses verbos que eu vou ler, do verso 1 até o verso 3, e pensa naquilo que você já esperou, aquilo que já aconteceu, né? Hoje é dia de aniversário, né? É muito legal a gente fazer isso, né? Que aí no dia do aniversário a gente reflete em tudo aquilo que Deus fez ao longo desse ano, porque aniversário é renovação, né? É o ano novo de cada um, é o seu aniversário, né? O meu ano novo é 11 de março, né? Então, da Aline é hoje, 8 de julho. Pastor GC vai fazer aniversário também, dia 13, né? 70 anos, 13 de julho. Então, é renovação. Então, é uma boa oportunidade para a gente pensar naquilo que Deus realizou no ano anterior na nossa vida. E olha nessa reflexão o que o salmista vai dizer. Esperei. Duas atitudes do salmista. No versículo 1. Esperei e clamei, tá? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, eu já esperei e eu já clamei. O que Deus já fez? Verso 40, Salmo 40, verso 1, na segunda parte. Ele, o Senhor, se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei. Então, minhas duas ações, eu esperei e eu clamei. As duas ações do Senhor, ele se inclinou, ele se aproximou. É claro que Deus é onipresente, né? E a gente fala essa semana a Julia, né? A Juju, a netinha da Fátima, minha prima e a minha priminha também. Então, por que a gente fala Papai do Céu? Ele tá lá no céu! Só que o Papai do Céu, ele tá no céu, ele tá na terra, ele tá no mar, ele tá no ar, ele tá em todos os lugares. Em qualquer lugar em que eu esteja, Salmo 139 tá me vindo agora, né? Para você aí, Aline, em especial. Eu posso estar lá no abismo e eu posso estar lá em cima no céu. A mão e a voz do Senhor vão estar comigo em qualquer lugar onde eu esteja. Né? Então, a questão do Papai do Céu, né? Mas o papai não está só lá no céu. Né? Então, ele se inclinou, né? Só que isso aqui é só para que a gente possa entender isso, esse Deus que se aproxima. Então, ele se inclinou para mim e me ouviu. Isso já aconteceu. Você já esperou e você já clamou. Você esperou, ele se inclinou. Você clamou, ele ouviu. Tá? Isso já aconteceu. E verso 2 diz, ele me tirou, ele já tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Ele já me tirou daquela situação difícil. Ele já me tirou da lama em que eu estava. Eu sei qual era a lama que eu estava. Ele já te tirou disso daí, já passou, tá? E diz, e então, verso 2 do Salmo 40, ele colocou os meus pés
sobre uma rocha. Então ele me tirou da lama, ele me tirou ele me tirou dali, do lugar que não é firme, tá? E ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, mais 3 coisas que ele fez. Ele tirou da lama, ele colocou os pés sobre a rocha e firmou os passos. Claro que isso aqui, colocou os pés sobre a rocha, firmou os passos, é análise retórica, que as duas coisas estão falando de firmeza, né? Verso 3, início do verso 3 do Salmo 40. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, o convite de Deus nessa manhã é: Alessandra, se alegre. Se encha de fé, né? Como o irmão Alex falou ontem no culto e também na segunda-feira, alimente a sua fé. Né? Alimente, vou pegar a fala do Alex aqui, não sei se ele está aí com a Soraya. Né? Alimente a sua fé para que os seus medos morram de fome. Eu escutei isso, eu falei, eu vou guardar isso para mim. Né? Então, alimente a sua fé para que seus medos morram de fome. Então, se eu e você estamos hoje numa outra situação em que é necessário esperar com paciência, a gente precisa alimentar a nossa fé nesse Deus que já fez. Numa outra situação a gente já esperou, ele já se inclinou, a gente clamou, ele ouviu, ele nos tirou da lama, ele colocou os nossos pés sobre uma rocha, ele firmou nossos passos e colocou um cântico nos nossos lábios. Um cântico novo, né? Cântico. É cântico novo nos lábios. Por que é cântico novo? Porque nós esperamos em uma nova situação. Então, a cada nova situação que a gente espera e que ele faz tudo isso aqui, que ele se inclina, que ele ouve, que ele tira da lama, que ele coloca os pés na rocha, que ele firma os passos, a gente canta um cântico novo para uma situação nova na qual a gente já esperou e ele já realizou tudo aquilo que ele ia realizar, né? Agora deu até vontade de falar amém, igreja? Só que já estava bom, né? Nessa manhã, Paline comeu o bolo e curtiu tudo, mas vamos falar mais um pouquinho, tá? Aí o verso 3 fecha dizendo, verso 3 do Salmo 40, fecha dizendo o seguinte: muitos verão essas coisas, três verbos agora para as outras pessoas, tá? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, vamos resumir, vamos revisar. O que eu fiz? Nos versos 1, entre os versos 1, 2 e 3, o que eu fiz? Esperei e clamei. O que Deus fez? Se inclinou para mim, me ouviu, me tirou da lama, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, pôs um novo cântico nos meus lábios. Agora, o que as outras pessoas fizeram? As pessoas veem, ou fazem, ou farão em cima disso que eu fiz e que Deus fez. Essas pessoas, aí já está no futuro, né? Essas pessoas verão, temerão e confiarão no Senhor. Ao virem aquilo que Deus realizou na minha vida, ao virem a minha espera, ao virem o meu clamor, ao virem o que Deus fez, essas pessoas temerão e confiarão no Senhor.
Então, eu até marquei, né? Ó, marquei de verde as minhas ações, marquei de vermelho as ações de Deus e marquei de azul as ações das outras pessoas. Vai ficar bem didático e quando eu bater o olho eu já sei o que Deus me direcionou aqui, tá? Bom, passado esse primeiro momento, que é o momento do salmista, tá? Aí deixa eu falar só uma coisinha que tá lá no versículo 1, no hebraico. O hebraico tem uma construção muito legal, que é o infinitivo do verbo, que aqui seria esperar, tá? O infinitivo do verbo, ou seja, o infinito, o que é o infinito? É o verbo que não está delimitado por tempo. Então, cantar, falar, andar, comer, nascer, beber, crescer, tá? Sair. É o nome do verbo. É o infinitivo. Aula de português agora. A Mileide tá aí e a irmã Elvira também. Então, o infinito do verbo, tá? Eu não consigo delimitar tempo nele. Então, cantar. Eu não sei se é passado, se é presente, se é futuro. Tá infinito. Aí a gente chama de infinitivo. E aí no hebraico tem uma construção com o infinito e o finito. O que é o verbo finito? É o verbo conjugado. Eu esperei. Então tá finito onde? No passado. Eu espero. Tá finito onde? No presente. Eu esperarei. Tá finito onde? No futuro. Tá? Porque ele tá conjugado. Aí ele tem um aspecto verbal. Então, aí ele é finito, porque eu consigo pegar, né, um tempo para ele. Aí, no hebraico, estaria mais ou menos assim. Esperar, eu esperei bem. Porque é um infinitivo, junto com o verbo esperar no passado, numa forma intensa, que é o piel, uma forma intensa. Então, seria mais ou menos assim, esperar, eu esperei com vontade, né? Eu esperei intensamente. Então, seria mais ou menos isso. Aí, o que o tradutor faz, né? Esperei com paciência, tá? Esperei pacientemente, mas a palavra paciência não tá lá. Tá? O que está lá é essa construção. Esperar, eu esperei intensamente. Tá? Então, esperar, eu esperei. Já aconteceu. E agora, esperar, eu estou esperando. Crendo que Deus vai realizar novamente. Por isso que é oração de fé. Tá bom? Vamos lá, então. A partir do verso 4, agora já vem com outra pegada, tá? Inclusive na minha Bíblia, o verso 4 tem, entre o verso 3 e o verso 4 tem um espacinho, tá? Porque agora é uma nova estrofe. E aí, claro, ele fechou, ele vai costurar. Ele fechou o 3 com a expressão confiarão no Senhor. Muitos verão, temerão e confiarão. E agora ele vai dizer bem-aventurado, lembra da segunda-feira? Bem-aventurado, 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 né? E um lá é bem-aventurado o que confia. E aqui, de novo, tá? Verso 40, verso 4. Salmo 40, verso 4. Bem-aventurado é quem? Aquele que põe no Senhor a sua confiança. Então, ainda que ele esteja falando isso e está falando para si, ao mesmo tempo que ele está falando para si, ele está falando também para os outros, né? Para todos. Então, bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes. Quem são os arrogantes? São os que não confiam no Senhor, mas confiam em si mesmos. Por isso é arrogante, eu posso, né? Então, não se volta para os arrogantes e nem para os que seguem a mentira. Então, ele costurou a questão da confiança e fez uma antítese aí, tá?
Você ponha no Senhor a sua confiança. E não se volte para aqueles que não põem, né? Naqueles que são arrogantes e naqueles que seguem a mentira. E aí no verso 5, que é o segundo verso dessa estrofe, assim como ele começou a deslocar dele, tá? Ele deslocou da experiência pessoal e agora ele está indo para o geral. E aí ele completa isso no verso 5, dizendo: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não é para comigo, tá? O Deus é meu. Verso 5, início. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Quais são as maravilhas? O que está lá em cima, tá? No verso 1, no verso 2 e no verso 3. Mas além daquelas maravilhas lá, tem mais coisa que Deus está fazendo. Porque eu já esperei, e Deus continua fazendo. E aí ele diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Não é só que operou, mas que continua operando. E também os teus desígnios, né, a tua vontade, para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Essa consciência de que não há ninguém que possa se igualar a Deus, né? Eu acho que isso é uma das melhores coisas quando a gente tem experiências com Deus, né? De que nada pode se igualar a Deus, né? Nada, nada. E aí, quando é que é isso que a gente precisa entender. Quando é que essa consciência se desenvolve em mim? Quando eu passo por situações, né? Aquelas situações do só Deus, né? Só Jesus na causa, né? Eu fico muito chateada quando as pessoas falam isso de brincadeira, né? Ou com desrespeito, né? Às vezes na internet tem piadinha com isso. Mas aquelas situações em que é só Jesus na causa, ou seja, nessa causa não há força humana nessa causa. Isso é impossível. É só Jesus nessa causa. Então, é nessa experiência que muitas vezes a gente sofre, a gente chora, a gente reclama, a gente não aguenta, não sei o quê, a gente se abate. É ali que vai vir logo depois essa fala aqui. A fala de que não há ninguém que possa se igualar a ti. Então, quanto mais experiências desse esperar, né? Dessa lama que Deus tirou, desses pés que Deus firmou, né? Quanto mais experiências assim, mais essa fala vai ser verdade na nossa boca. Não há ninguém que possa se igualar a ti. É o Salmo 40, verso 5. E aí ele vai falar dessas maravilhas que o Senhor tem operado e dos desígnios que ele tem para conosco. Ele vai dizer, vai fechar o verso 5 dizendo: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu quis anunciar, eu vim para cá, né? Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas eles são mais do que se pode contar. 1 hora de live, quando era todo dia, e aí depois minha saúde não deu, né? E aí agora é segunda, quarta e sexta, eu posso dizer a mesma coisa. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Quantos milagres Deus realiza diariamente na nossa vida e a gente nem se dá conta. São mais do que se pode contar. Mesmo que eu ficasse o dia inteiro aqui, 24 horas, os milagres são mais do que se pode contar. As coisas que Deus faz, os momentos em que Deus me tirou da lama, né, e que firmou os meus passos, que eu estava cambaleante.
Hoje mesmo cedo. O milagre já aconteceu, né? Porque essa coisa do salmista, isso mexe com a gente exatamente por isso. Daqui a pouco o salmista vai falar aqui, né? O que está apavorando ele de novo nesse momento presente agora, tá? Então vamos lá. São mais do que se pode contar, tá? Desculpa. Bom, no verso 6, eu vou ler aqui a King James já, porque ele vai dizer o seguinte, talvez na sua Bíblia a tradução esteja diferente, mas a coisa que é a mesma, é porque lá no hebraico dá para traduzir de várias formas, tá bom? Mas na minha versão aqui, a do Leão, a Nova Almeida atualizada, tá bem parecida com a Almeida atualizada, tá? E com a corrigida também. Ele vai dizer o seguinte, Salmo 40, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Talvez a sua versão esteja, as minhas orelhas furaste. Mas é metáfora, tá? Furar aqui é abrir os ouvidos para ouvir, tá bom? Holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste ou não requeres. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, ele está falando, eu vou ler na King James, mas é mais ou menos o seguinte, o Senhor não quer sacrifícios por obrigação. Sacrifícios por obrigação e ofertas, tu não quiseste. Tu não requereste de mim esses holocaustos e essas ofertas pelo pecado. O Senhor abriu os meus ouvidos para eu ouvir o que o Senhor quer de mim e fazer o que o Senhor quer de mim. É mais ou menos isso que está aqui. Esse é o sentido, tá? Então, a gente tem aqui um contraste entre aquele que, né, vai levar o sacrifício por obrigação para ter o seu pecado, perdoado, ou aquele que vai abrir os ouvidos para ouvir Deus dizer, não faça isso, e aí não faz, tá? Então é isso que ele está querendo dizer aí no versículo 6 do Salmo 40. E aí aqui diz o seguinte, o tema mais importante aqui é ter deleite na vontade de Deus. Em outras palavras, os atos de sacrifício devem ser acompanhados de obediência com alegria. Era exatamente esse o problema de Israel, quando Deus disse que estava farto dos seus sacrifícios, porque eles não eram oferecidos com intenções puras de amor e fidelidade ao Senhor, tá? Então, é isso. Então, o que adiantava eles levarem os sacrifícios se aquilo não ia com obediência, com fidelidade, com alegria, com amor? Não adianta nada, tá? Então, é esse contraste que o salmista está fazendo aqui, tá bom? Mas ele vai dizer, então, agora vem o deleite, tá? Ele vai dizer o seguinte no verso 7, para você ver como é que tá tudo juntinho. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. É uma metáfora, né, para o livro da minha vida, né? O livro da minha vida tá lá, né? Tá lá. O livro da vida a meu respeito tá lá escrito. E aí ele vai dizer, olha como é que é a questão do deleite, né? Verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então, o Senhor não quer sacrifício sem eu fazer a tua vontade. Então, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Eu só conheço a vontade de Deus quando o ensinamento, a lei dele está dentro do meu coração. Né? Então ele diz, então
Agrada-me fazer a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. E agora, consequências disso. Vamos lá, o salmo é bem fácil e aí vai indo, tá? Vai indo direitinho. Consequências disso. De agrada-me fazer a tua vontade e a tua lei está dentro do meu coração. Verso 9. Proclamei as boas novas de justiça. Na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, ó Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, ou seja, eu não guardei para mim. Gente, tudo isso aqui está ligado com o versículo 1, 2 e 3, tá? Então, eu não guardei para mim, eu não ocultei, eu proclamei, eu falei, eu jamais cerrei os lábios, por causa daquilo que o Senhor fez lá em cima, lá. Eu clamei e o Senhor me atendeu, tá? Me tirou da lama, firmou meus passos, tá bom? E me pôs nos lábios um novo cântico. Então, eu proclamei, eu jamais cerrei os lábios. Verso 10, eu não ocultei no coração a tua justiça, eu proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não escondi da grande congregação, que também fala no verso 9, a tua graça e a tua verdade. Então, tudo isso aqui tá junto, tá? Eu proclamei, eu jamais cerrei, eu não ocultei no coração, eu proclamei a fidelidade, eu não escondi da congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, é engraçado, tá me vindo aqui, né? Que o verso 3 fecha dizendo, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E ele está dizendo também que depois que, né, Deus realizou, ele proclamou, ele falou, então esses vão ver e também vão ouvir, né? Aquilo que Deus fez na vida dele. Então Deus já fez, proclama. Tá passando por uma situação que vai vir agora, o verso 11 aí em diante, na qual você tem que esperar novamente, proclama. Vou falar de novo a fala do Alex. Alimente sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então, se está em situação de medo, estou falando isso para mim e para você, tá? Se está em situação difícil, é a hora de proclamar. Proclama para você, proclama para mim, liga para alguém, fala com alguém, vem fazer live, né? Não tenha medo, tenha paz. Pois é. Não sei se Jorge Vivian já tá aí, né? Vamos botar mais água aqui, pessoal. Espera aí. Que essa live é muita água. Desculpa. Aí vamos lá então. No verso 11, desculpa. No verso 11, ele vai falar de uma situação presente. Agora vem uma nova situação. É aquela coisa, né? É a vida da gente. Uma hora tá tudo legal, outra hora vem a situação difícil. Aí a gente mergulha na situação difícil, daqui a pouco a gente proclama e sai da situação difícil. E agora no verso 11, ele vai falar da... Às vezes a gente faz isso, né? A multidão. Senhor, tem gente que faz essa oração. Senhor, me perdoa a multidão dos meus pecados, né? Olha o que o salmista vai falar. Verso 11, verso 12. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Note que ele proclamou, ele falou na grande congregação, ele é um líder, tá? Olha, esse salmista é um líder, porque ele proclamou as boas novas de justiça na grande congregação. Verso 8. No verso 9, ele não escondeu da grande congregação a tua graça e a tua verdade, tá? Ele é liderança, mas aí ele vem com toda a sua humildade diante de Deus e diz no verso 11 e verso 12:
Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Se você está com sua Bíblia aberta, olha o final do verso 10. Estão aí as palavrinhas graça, a tua graça e a tua verdade. Ele está dizendo no verso 10 que lá na grande congregação, ele proclamou a fidelidade do Senhor e ele não escondeu da grande congregação a tua graça e a tua verdade. A graça e a verdade do Senhor. No verso 11, ele puxa para ele agora. Ou seja, não adianta eu, Alessandra, estar aqui falando para você da graça e da verdade de Deus, se eu não reconheço que eu, Alessandra, também preciso da graça e da verdade de Deus. Por causa do motivo que ele vai dizer agora aqui. Então, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Por quê? O que está no verso 11. São incontáveis os males que me cercam. Esses males que cercam ele aqui, não é inimigo, não. Esses males que cercam aqui, você vai perceber que é o próprio mal que ele permite vir sobre ele, tá? É o próprio pecado. Ó, as janelas. Olho, ouvido, tá? Às vezes cheiro, né? Tem alguns odores que fazem a gente pensar em coisas. Então, as janelas. Pelas quais a gente deixa entrar coisas que não deveria. Esses são os males que me cercam, tá? Não tem a ver com o outro, não. É aquilo que eu deixo me cercar por causa do que vem depois. Então, verso 12 do Salmo 40. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece, tá? Eu estava estudando ali na King James, né? E aí mostra exatamente isso. Cuidado. E a gente tá falando isso direto, né? Cuidado com os males que te cercam. Cuidado com aquilo a que você se expõe. Tô falando para mim, tô falando para você. Que nesse dia, né? Que nessa vida a gente tome o maior cuidado àquilo a que a gente se expõe, né? Aí vou pegar o exemplo da Aline. Hoje a Aline vai se expor a um monte de coisa boa, porque aí é um montão de gente no Facebook dando parabéns, e no WhatsApp, e no Instagram, e a gente falando aqui palavras boas, né? Então, mas que seja assim todos os dias, que a gente vigie, né? A fim de que esses males incontáveis, né, não tomem conta da gente, tá? Então, são incontáveis os males que cercam, tá? Tá subindo aqui os bons dias aqui, agora não dá mais para eu baixar. Então, a Josilene tá dando bom dia, a Josileia também. Vamos lá. E a Rosilene também tá subindo, gente. Aí eu vou falar aqui conforme, senão eu vou perder as pessoas que estão passando aqui. Bom, então ele está trazendo isso, né? Então, os males que cercam, as iniquidades que alcançam e que impedem a visão e que são mais do que os cabelos da minha cabeça. Claro que são, né? A gente erra muito, a gente peca muito, mas a gente tem que pedir isso aqui a Deus, o que está no verso 11. Senhor, não retenhas a tua misericórdia e que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem, porque toda hora vem os males sobre mim. Toda hora vem pensamentos
E aí a gente tem que tomar cuidado, vigiar, para que a graça e a verdade de Deus sobrepujem essas coisas. Ou seja, prevaleçam sobre essas coisas. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou me expor àquilo que vai fazer com que os males que eu já tenho em mim sejam multiplicados, né? Bom, agora, como eu falei, do verso 13 até o verso 17, é o Salmo 70, né? Verso 1 ao verso 5. E aí você percebe mesmo que a pegada mudou completamente. Mas o que fez ela mudar? Os versos 11 e 12, onde ele reconhece que ele pode absorver esse mal que vem contra ele, né? E ele precisa ter cuidado em relação a isso. Vamos lá, tá subindo, gente? Aqui, ó. Bom dia, Ana Paula Moraes. Vamos lá. Bom, tomara que pare aqui um pouquinho para a gente fechar aqui. Já tô caminhando para o final. Bom, então ele vai dizer agora, a partir do verso 13, algo que parece completamente diferente do que ele falou no início, tá bom? Lá, esperar eu esperei e tal. E agora ele começa com apressa-te, Senhor, né? Bom dia, Dani. Bom, verso 13. Apressa-te, Senhor, ou apraza-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Análise retórica, né? Apraza-te ou dá-te pressa e apressa-te, Senhor, Senhor, livrar, socorrer, tá? E por que isso? Por causa das minhas iniquidades, por causa daquilo a que eu estou me expondo, tá? Que são males, mas vem mais males agora que ele vai falar, né? Então, verso 14. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Verso 15. Sofram perturbação por causa da sua vergonha, da vergonha deles, aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Lembra disso? Se você teve irmão mais velho, primo, sei lá, sua família, bem feito, bem feito. Tem na Bíblia, tá? Então, o que ele está falando? Além dos males aos quais eu me exponho, ainda tem aqui no caso as situações adversas, tá? E aí, essa coisa, não vai falar isso aqui para pessoa não, hein? Porque Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta é espiritual. Então, não é a pessoa, é aquilo que usa a pessoa, para falar coisas, e machucar a gente e tal. Mas aqui na cultura do Antigo Testamento, claro, é cultura guerreira, você já sabe disso. Então, esses inimigos sejam cobertos de vexame, né? Os que buscam tirar a minha vida, eles se retrocedam, eles sejam envergonhados, sejam confundidos, sofram perturbação, né? Mas que a gente aprenda a fazer com que, né, o inimigo, e as situações adversas morram de vergonha, porque a gente não vai dar crédito para elas, tá? Como eu falei, né? Que a gente dê fome às situações adversas e alimente a nossa fé. Que a gente dê fome ao nosso medo e alimente a nossa fé, né? Bom, e aí agora ele vai fazer no verso 16 uma antítese com o que ele disse no 14 e no 15. No 14 e no 15 ele está falando daqueles que querem tirar a vida dele, né? Eles devem sofrer perturbação, os que dizem bem feito. Mas no verso 16 ele faz uma antítese dizendo, exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam.
que é o pessoal lá da grande congregação, né? Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Então, os que buscam o mal, sejam envergonhados, mas os que buscam o bem, né? Os que buscam o Senhor, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido, porque é isso que eu também digo, né? O salmista. E ele fecha de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer o seguinte no verso 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Aí eu fui lá no hebraico. No hebraico, essa última parte do verso 17 é: ó Deus meu, não te demores. Aí eu fui na primeira palavra do Salmo. Qual é a primeira palavra lá? Esperar, do hebraico, né? Esperar, eu esperei, né? Com força, esperei mesmo. E o Salmo fecha dizendo: não te demores. Interessante, né? É uma antítese, é uma moldura, em forma de antítese, onde eu tenho palavras, né? Eu espero, mas não demora. E eu achei isso interessantíssimo. Apesar de, como eu falei, o versículo 13 ao versículo 17 são o Salmo 70. Então, provavelmente, o Salmo 70 foi escrito primeiro e o Salmo 40 incorporou o Salmo 70, tá? Mas é interessante, talvez o Salmo 40, não posso dizer isso porque eu não estudei isso, mas é o que está me vindo à mente. Talvez o Salmo 40, versículo 1 até o versículo 12, sejam uma resposta ao versículo 13 a 17, tá? Então, para quem diz, não te demora, Senhor, anda logo, né? A resposta é: esperar, eu esperei, e ele realizou, né? E aí também, só para a gente fechar, olha que bonito. Eu sou o quê? Verso 17. Eu sou pobre e necessitado. Deus é o quê? No verso 17, o meu amparo e o meu libertador. Então, eu, Alessandra, pobre e necessitada. Em tudo eu dependo dele. Ele é o quê? Meu amparo e meu libertador. Né? E aí é entrecortado por: porém, o Senhor cuida de mim, não te demores, ó Deus meu. Tá? E aí que nessa manhã, né, depois eu vou escrever as lições aqui na descrição do vídeo, porque a direção que eu fui fazendo, né, foi pegar exatamente todos os verbos que estão aqui, né, que se referem a mim, os que se referem a Deus, e deve ir nesse sentido aí as lições, né? Aquilo que Deus tem feito. Então vamos falar um pouquinho ao longo do Salmo 40, porque está tudo marcado. Aquilo que Deus tem feito. Segura aí, Aline, teu aniversário. Vamos lá. O que Deus tem feito? Ele se inclina para a gente. Ele nos ouve quando a gente clama. Ele nos tira da lama. Ele coloca nossos pés sobre a rocha. Ele firma nossos passos. Ele põe nos nossos lábios um novo cântico. Ele opera maravilhas, verso 5. Ele não quer sacrifícios, né, sem sentido. Ele abre os nossos ouvidos para ouvi-lo. Ele não requer
ofertas pelo pecado que não venham junto com obediência e amor, né? Ele sabe daquilo que nós temos realizado. Verso 9, ele não retém as suas misericórdias sobre nós, ele nos guarda com a sua graça e a sua verdade, ele nos livra, ele nos socorre, ele cuida da gente, verso 17, ele é o nosso amparo e é o nosso libertador. Então, tudo isso aí nessa manhã, né, para nós, mas para a Aline em especial, que é aniversariante do dia, tá bom? Agora vamos lá para os bom dia lá. Gilda! Solange, já falei. Clércia, bom dia! Menino, aniversário do marido da Aline é igual o meu, 11 de março, legal, muito bolo. Bom dia, Dani. Salmo 40 fala de alguém que esperou e fala que Deus já ouviu, já aconteceu, é isso. Bom dia, Lina. Deus é lindo, é isso aí mesmo, vamos lá. Celinha Assis, bom dia. Tô dando bom dia para, né, quem eu já dei antes, tô pulando aí. Vamos lá, montão de aleluia, todavia me alegrarei. Tem que deixar isso registrado. Vou falar de novo. Alimenta a sua fé para que o seu medo morra de fome. É isso. Vamos lá. Perfeito amor lança fora todo medo. Trazendo a memória que já foi superado, já foi vencido. É isso, é isso. Guarda na tábua do coração. Ana Paula Moraes, já dei bom dia. Bom dia, Letícia. Letícia Mariano. Ainda no dia do meu aniversário. Opa! É aniversário da Letícia também, gente? Bom dia, Letícia. Feliz aniversário. Vamos lá. Gabriela, bom dia. Um beijo aí no Caleb. Então, duas aniversariantes, Aline e Letícia, legal. Vamos lá. Ana Amélia, bom dia. Irmã Elvira também já dei bom dia. Sueli Rangel também. Pessoal que tá... Sandra, bom dia, Sandra, minha flor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Maria Cátia, bom dia. Eliane Lidório, bom dia. Vamos lá. Monique já estava lá no início. Bom dia. Isabela também. Kátia também. Eita, vocês falam. Ademilde. Bom dia, Ademilde. Vamos lá. A última mensagem que eu tenho aqui, que está aparecendo para mim, é... A Ana Amélia aqui, parabéns, que Deus abençoe sua vida. É a última mensagem que eu tenho aqui nessa manhã. Bom, então, nessa manhã, a Gabriela dando parabéns, meninas. Então, Aline e Letícia são as aniversariantes dessa manhã. Então, que Deus abençoe de forma especial a Aline e Letícia. E Deus abençoe cada uma de nós, cada um de nós, que estamos aqui para mais uma live com euzinho, Alessandra Viegas, né? Já ficou essa marca aí. Então, nessa manhã, que seja uma manhã feliz, que se você tem oportunidade, né, vá para o sol, vá pegar vitamina D, vá ver pôr do sol hoje. Ontem eu estava ouvindo a Emilena. Às vezes a gente fica no celular e a gente não vê, né, os pôres do sol, né? A gente quase não usa, né? Mas esse é o plural. Então a gente não vê os pôres do sol que têm sido presentes nesse mês de julho, cada um mais lindo do que o outro, o sol fica rosado, né? Assim como eu tô hoje, né? Tô rosada hoje aqui, né?
Então, o sol ficar rosado é uma coisa, é uma coisa maravilhosa, né? Quem tem eu aí no Facebook, aí tá me vindo as lembranças, né, de 2 anos atrás, cada foto lindíssima que eu tirei na lagoa, aqui em Saquarema, ali do pôr do sol, né, que vai ficando rosa, depois vai ficando amarelo, vai ficando vermelho, coisa mais linda de Deus. Então, que você aproveite esse dia, né? Carpe diem, aproveite, colha esse dia, colha as sementes boas, né? Colha o bem que esse dia está trazendo para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo da Alessandra para você. E ó, alimenta a sua fé, que os seus medos morrerão de fome, tá? Esperar, eu esperei! E ele já realizou. E ele vai realizar de novo, já está realizando, tá bom? Beijo da Alessandra, Aline e Letícia. Deus abençoe.